Amém, igreja. Então vamos orar. Louvado seja Deus. Peço para Damares fazer essa oração em prol da nossa irmã Ana, para que Deus use a vida dela, assim como Ele já tem usado, para falar com a sua igreja. Amém? Saúde a igreja, meu Pai, Senhor, amém. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, diante de Ti, Senhor, nessa hora, Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos na Sua presença, Senhor. Nós já cantamos, já Te adoramos, já Te louvamos, já agradecemos o Teu nome, Pai. Chegou este momento, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Pai, que a Tua serva já está sobre as Tuas mãos, Senhor. Usa ela, Pai, para falar conosco, Senhor Jesus. Que ela venha ser um vaso, Senhor. Que através dela, Senhor, possamos ouvir a Tua palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu salvo os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos na casa do Senhor e através dos louvores, o Senhor já tem falado conosco, né? Falou conosco para nós não chorar, porque Ele é que cuida de mim e de você. Amém? Amém. Eu vou agradecer ao Senhor, né, por estar aí com a oportunidade a qual o Senhor está me concedendo. Não vou levar muito tempo aos irmãos, né, e agradeço também ao nosso pastor pela confiança que ele está nos dando, né. E o nosso irmão, o nosso pastor também fazia isso conosco, o pastor Israel. Então é motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. Não sou pregadora, mas creio que ainda vou chegar lá, mas estou aqui para fazer menção na palavra do Senhor, né? Porque nós temos que falar que nosso Deus, Ele é o Deus que já falou através dos louvores, né? Através das palavras, já falou conosco, que é um Deus que cuida de nós. Então não choras, aleluia, porque Ele está cuidando de mim e de você. Aleluia. Então nós temos que crer que nosso Deus cuida de nós, cuida da nossa família. E eu agradeço esta oportunidade a qual o Senhor Jesus está me concedendo. Os irmãos sabem que eu tive uma trajetória, um processo que passei, né? Mas é que minha irmã terminou de louvar. O Senhor sempre estava comigo, né? Ele me levou, né? Ele profetizou na minha vida que eu iria para o outro lado, mas que Ele estaria comigo. Do jeito que Ele me levou, Ele me trouxe. Então é coisa linda a gente ver o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. É muito lindo, irmãos. E eu vou ler aqui, peço que os irmãos abrem a Bíblia, aqui em João 11. É uma passagem bem conhecida, mas foi a qual eu me identifiquei no processo que passei, né? Porque depois falo para os irmãos o porquê que essa palavra, né, essa passagem, ela tem muito significativo do que eu passei. Depois, no decorrer, eu falo para os irmãos, e eu peço que os irmãos abram a Bíblia, para que nós possamos ler. É uma passagem conhecida, mas foi a que o Senhor colocou no meu coração, porque essa foi que me identificou com aquilo que eu passei. Amém? Então, que fala assim: a ressurreição de Lázaro. Estava ali então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo,
Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Agora, irmãos, até o 6. Agora vamos passar para o 18. Lá para passar. Versículo 18. Amém? Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Quando estiver perto, irmãos, do testemunho do meu Pai, eu vou ler o versículo lá 43, né? O 43 que Deus fala, né? Que Ele fez com Lázaro. Os irmãos podem sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Aqui, eu só um pouco de água para mim, por favor. Pastor está pegando. Aqui, irmãos, sabemos uma história que relata na Bíblia sobre a ressurreição de Lázaro. Que Jesus, ele amava muito esta família. É uma passagem que todos nós conhecemos, porque ela é bem conhecida e bem falada em todas as igrejas. Mas é que eu já falei, né? Ela faz muito parte do meu testemunho. Que Maria, que Jesus, ele amava muito essa família, que eram os 3 irmãos. Então, toda vez que Jesus ia passar pela aldeia de Betânia, ele passaria lá para visitar. A aldeia de Betânia, ela fica dentro de Israel, perto de Jerusalém. Uns quilômetros, não muito perto de Jerusalém, mas ela é habitada em Jerusalém e um pouco distante. Ela é habitada em Israel, mas um pouco distante de Jerusalém. E ali havia esta família. E esta família, Jesus, ele amava demais as suas irmãs e Lázaro, ele tinha como verdadeiro amigo. Num certo tempo, Lázaro adoeceu. E Jesus não estava presente neste lugar onde elas moravam. E as suas irmãs mandaram um recado a Jesus, que fala assim no versículo 4. Jesus, ouvindo isso, disse, mandaram no versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas mandaram um recado para o Senhor. Só que aqui na palavra do Senhor não fala quem foi que levou, mas só sabe que trouxeram a mesma resposta. Levaram e trouxeram a resposta para ela. Jesus mandou, no versículo 4, Jesus fala assim: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, certas vezes a gente entra em grandes situações, né, permitida pelo Senhor. Não porque somos crentes que a gente acha, aleluia, que a gente não vai passar por atribulações, por aflições, por prova, engano nosso. Nós passamos, porque eles eram crentes, eles eram amigos de Jesus, mas eles eram crentes. E às vezes o Senhor lhe permite para que nós venhamos ser aprovados lá na frente. E muitas vezes, aleluia, a gente questiona o Senhor. Porque quando o Senhor, aleluia, ele mandou falar para Marta, para as suas 2 irmãs, ele falou dessa maneira: essa doença não é para a morte. Então quer dizer que dentro do coração delas, elas criaram uma expectativa, né, pastores? Não, então meu irmão vai ser curado, né? Só, irmãos,
que foi ao contrário. Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, como ficou a vida dessas duas irmãs? Trazendo para o dia de hoje, irmãos, nós é a mesma coisa. Quando a gente sabe que tem algum parente doente, é a primeira coisa que a gente pensa: ah, meu Deus, será que você vai morrer? Será que Jesus vai curar? Porque quando aleluia, a minha irmã me ligou e falou para mim dessa maneira: mano, vem para cá porque meu pai, não sei se você vai encontrar ele ainda vivo. Eu falei: nossa, mas o pai está tão ruim assim? Sim, ele caiu no banheiro, ele bateu a cabeça, e aí levou para o hospital, porque ele ficou até sem respiração. Lá quando chegou no hospital, ele foi diagnosticado como estava com pneumonia e deu trauma, né? E aí na mesma hora, eu falei para o meu senhor: me junta tudo, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer, comprar minha passagem. Gente, Deus, ele prepara tudo. Porque ele já tinha falado para mim: prepare os seus pés na rocha, que ele falou no penúltimo círculo de oração. A pregadora falou: irmã, prepara os seus pés na rocha, porque Deus está preparando as suas malas e vai levar para o outro lado. Porque a sua presença lá, ela vai ser muito importante. Eu falei: vou para lá de novo. Ela falou: vai para lá de novo. Só que até aí, irmãos, como ela falou, sua presença é muito importante, jamais eu pensaria que fosse. Porque a gente fica ansiosa, né? Ah, meu Deus, o que será que Deus vai fazer, né? Ele fez uma profetizou na minha vida que eu vou para o outro lado. Ah, meu Deus, o que é que vai acontecer? A gente nunca pensa coisas boas. É mentira? Verdade. Então, irmãos, quando Jesus mandou esse recado para Marta e Maria, elas ficaram como de coração. Elas não ficaram de coração aflita, porque elas sabiam que Jesus era vivo e que ele fazia milagre, né? Ele fazia milagre. Mas elas ficaram ansiosas. E na mesma hora que ela vai perder expectativa, meu irmão, eu creio que vai ficar bom dessa doença. Só, irmão, se for ao contrário, ele morreu. E muitas vezes, quando Deus profetiza nas nossas vidas, manda algo profetizar nas nossas vidas, a gente fica numa expectativa, numa esperança de uma coisa, na hora sai outra. E aí a gente começa como? Mas Deus não falou? Deus não disse? Deus não usou o pastor para falar comigo que isso aí não iria acontecer? Começamos a questionar o Senhor. Mas muitas vezes Jesus, ele permite situações nas nossas vidas, não para a gente falar o porquê, e sim para falar o para quê. Para que Jesus está acontecendo isso na minha vida? Para quê? E aqui no versículo, Jesus ele não poderia ter ido, ele poderia ter ido. Ele passou aqui, 2 dias. Na mesma hora que ele ouviu e foram falar para ele, ele não poderia ter ido até elas, ele não poderia ter feito o milagre. Ele poderia. Não poderia, pastor? Ele poderia, porque ele tem poder. E era o grande amigo dele. Então, eu posso curar meu amigo, eu posso fazer milagre. Irmãos, mas nunca é do jeito que a gente quer. Verdade. Não é, aleluia, do jeito que a gente quer. É do jeito que ele quer. Ele faz conforme a vontade dele e não na nossa. É assim que nosso Deus age em nossas vidas. E muitas vezes a gente não tem paciência. Não temos paciência de esperar o agir de Deus na nossa vida. E aí é onde a gente põe a nossa mão, vai na frente e faz tudo errado. Mas aí, no versículo, que fala assim, Marta chega, no versículo 18, não, no versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. No versículo 20 fala: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como sempre, era questionando o Senhor.
não é diferente nas nossas vidas. Quando nada dá certo, a gente começa a questionar o Senhor. Ah, porque o Senhor não fez isso, mas o Senhor me prometeu que o Senhor ia fazer isso. Ah, porque a promessa está demorando demais. O Senhor me prometeu uma promessa, Senhor. Cadê essa promessa que ela nunca chega? Mas aí onde chegou outro ponto, Jesus, ele chega na hora certa. Glória a Deus, aleluia. Pô, ele chega na hora certa, porque ele sabe a hora de chegar, ele sabe a hora de fazer. Não é do nosso querer, e sim do querer do Senhor. Porque o nome dele, irmãos, tem que ser glorificado. Glória a Deus. Ele tem que ter o nome dele glorificado. E aí o Senhor falou para ela assim: mas agora sei que tudo quanto pediste a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia, Jesus falou para ela, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então, muitas vezes a gente achamos que o nosso sonho está morto, mas o Senhor é aquele, aleluia, que nos dá vida, é aquele que ressuscita. Aquilo que a gente pensa que vai morrer, não vai morrer, irmãos. Porque nós temos um Deus que ressuscita sonhos, Ele ressuscita a nossa saúde, Ele restaura, irmãos. Glória a Deus, E agora eu vou chegar no ponto do meu testemunho. Porque assim como ele fez com Lázaro, ele também fez com meu pai. E eu cheguei aqui com posse de vitória. E foram 2 vezes que Deus ressuscitou o meu pai. Não foi uma vez, foi 2. Sim, eu vou entrar no meu testemunho. E quando a minha irmã falou isso para mim, eu fui, né? E aí eu arrumei minhas malas, comprei minha passagem. Quando eu cheguei lá no dia 20 de junho. Aí eu cheguei de noite, cheguei de manhã, descansei um pouco. Aí já fui para o hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, ele estava lá deitadinho. Que eu mandei foto para as irmãs, ele é muito grandão, né? E aí ele deitava com a sonda no nariz, só que ele falava todo enrolado. E essa mão que ele caiu em cima da mão, irmão, estava a coisa mais feia. A mão dele estava toda inchada, os braços dele parecia que ele é todo grandão, parecia dele de gigante. Aquilo tudo inchado, sabe? Daquele jeito. Aí já fiquei com ele, né? Mandei meu irmão vir embora, já fiquei com ele. Meus 2 irmãos trabalham, um já pediu licença, né? A minha irmã trabalha na secretaria, e aí ela pediu também já licença para o chefe dele, já deu. E aí nós ficamos na trajetória, aí começou a trajetória, né? Aí começou o processo. E aí ele ficou internado 16 dias, porque ele teve pneumonia. Aí fizeram todos os exames, por causa da idade dele, fizeram exame, ele apresentou vesícula, hérnia. Ele ficou bom da pneumonia e trouxemos ele para casa. Ele pegou alta. Aí a médica falou para minha irmã assim, porque eu ficava e vinha, minha irmã ia e meu irmão ficava de noite. E a minha sobrinha também, nós revezavam, né? E aí, quando ela estava lá, era a hora que os médicos passavam. Aí a médica chamou ela e falou para ela que ele, tipo assim, levar para casa, lá em casa, porque cada idade, né? Ele já está curado da pneumonia, mas tudo aquilo que ele tem, ele não vai poder fazer cirurgia. A perna dele trincou, na queda trincou, e aí o médico também falou que não dava para operar. E só sei, irmãos, que deu a alta do meu pai e a gente trouxe ele para casa. Só que ele falava muito enrolado. E eu perguntei para minha irmã, mas isso aqui, será que ele não está dando infarto, alguma coisa? Porque para falar tão enrolado daquele jeito, ele deve estar fazendo alguma coisa. Ela falou, mas é esquisito mesmo, né? Aí sim, aí já montamos um hospital dentro de casa, né? Aí a família se reuniu, porque os netos dele ama aquele avô de uma tal maneira que é impressionante.
E aí já se juntaram, compramos a cama dele de hospital, já o aparelho de colocar a sonda, botar os remédios, porque ele ia comer comida aquela de caixa que veio do hospital, cada caixa 250. Irmãos, eu só sei que não faltou nada para meu pai. Nada. Aparelho para aspirar a boca dele para ele não morrer, porque a sonda, ela dá soluço e começa a babar, né? Porque a boca fica aberta, aí fica enchendo de coisa, aí começa a vir aquela baba de lá de dentro, aí tive que ter aparelho, compramos esse aparelho, compramos um aparelho de inalação. Ele tem todo tipo de aparelho, ele tem um hospital dentro de casa. Não faltou nada. Aí eles têm um cuidado muito grande com o idoso, porque o hospital, quando sai do hospital, já sai uma junta médica para cuidar do idoso na casa. Então, a junta médica já foi para lá, né? Já na outra semana já foi para lá, fizeram todos os pré-pagos dele, começaram a acompanhar, né? A que queria comer, o que ia tomar de remédio, tudo, ensinando a gente como cuidar do idoso, porque a gente pensa que é fácil cuidar do idoso, e não é tão difícil cuidar de idoso. Tem tanta coisa para a gente cuidar de um idoso que você nem imagina. Então, como ele não andava, ele tinha que ficar deitado, aí tinha que ter os processos de aprender como colocar a coxa da cama, como colocar debaixo para a gente puxar eles, entendeu? Tudo isso a gente aprendeu. Aí minha irmã comprou aquele colchão de pele de ouro para não fazer ferida nem na bunda, nem nas costas, porque ficava muito tempo só deitado assim, né? Não podia se mexer. Então meu pai veio para casa desenganado dos médicos. E nessa junta médica que veio, que eles veio cuidar dele, aí eu perguntei para o médico assim, doutor, aí tem dois, que do posto também tem esse acompanhamento para os idosos em casa. Então quer dizer, ele tinha dois acompanhamentos, tanto esse que veio do hospital como do posto. E aí eu perguntei para ele assim, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Até quando meu pai vai ficar com essa sonda no nariz? Ele olhou para mim e falou assim, talvez ele nem tire do nariz, mas vai ficar para sempre. Aí eu perguntei para ele, então deixa eu fazer outra pergunta. E a gente pode arrumar uma fisioterapeuta para poder fazer fisioterapia nele? Olha, até que pode para ele não ficar atrofiado, né? Porque o estado que ele está assim, ele vai ficar todo atrofiado, então vocês vão ter que fazer movimento tanto na mão, que ficou nesse estado, como nas pernas, e quebrou e tudo. E aí vocês vão ter que arrumar, mas ele não vai mais andar. Eu disse, eu tenho certeza que tem. Falei, então tá bom. Aí a minha sobrinha, o meu sobrinho é casado, ela é crente, e a irmã da igreja era fisioterapeuta. E já conversei com ela e ela foi lá fazer exceção. Aí nesse intervalo, eu comecei, irmãos, a fazer eu mesmo, nele passava óleo. Nossa, quando eu olhava aquela mão, aquilo me acabava. E aí, aí começou o processo, né? Aí eu falei, meus irmãos, vocês podem dormir, deixa eu, que eu fico aqui, o sofá é sofá-cama, mas eu nem estiquei o sofá, deixei o sofá sem deitar para dormir, e ali eu fiquei sem dormir. 7 meses sem dormir, eu estudava um pouquinho para poder olhar. E nesse processo, do mês de julho, ele foi melhorando. Aí ele passou um remédio, eu falei, doutor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que cai, ela fica com o corpo todo dolorido, ela não consegue se virar. Porque antes de eu vir para cá, eu levei uma queda que eu quase não morri. Eu tive que tomar antibiótico para poder melhorar, anti-inflamatório. E assim mesmo, eu tomei 2 caixas e não fiquei boa. Aí ele falou, não, eu vou passar para ele. Ele passou 2 caixas. Aí com essas 2 caixas de anti-inflamatório, ele foi renovando, se renovando a cada dia. Aleluia. Ele foi se renovando, sabe? Foi se renovando, aí já foi começando a mexer as mãos. Aí as mãos dele já começou a conversar. Aí as mãos dele já foram desinflamando. E eu todo o tempo assim, cuidando das mãos dele, porque aquilo ali me acabava cuidando da mão dele. Aí eu olhava assim para ele e falava assim, nossa pai. Aí meu sobrinho chegava e falava assim, titia, será que ele vai viver? Eu falei, só Deus sabe, filho, ele está na mão do Senhor. E tudo que é conforme a vontade do Senhor, ele está no controle do Senhor. Né? Cada idade dele também que é assim, então a gente tem que acreditar no nosso Deus e o milagre. E eu tenho o costume, irmãos, de orar. Eu oro meio-dia, meia-noite
e 3 horas da madrugada. Não é que as orações dos outros horários, ela não faz efeito. Lógico que fala, até onde a gente está, Jesus ele nos ouve, né? E ele deitadinho, né? Eu peguei e falei assim, eu vou orar, né? Eu já pus a Bíblia dele, que era na sombra. Aí eu vou orar. E eu estava orando Salmo 91. Eu estava vendo a Bíblia, no propósito 91. E quando eu me ajoelhei para abrir a Bíblia, ela caiu, sabe onde, irmãos? Por isso que eu falo assim, essa passagem, ela fala ao testemunho. Abriu bem em cima dessa passagem. Quando eu olhei essa passagem de Lázaro, eu falei, Jesus, não precisa mais me falar nada. Não precisa o Senhor me falar mais nada. Porque o Senhor está falando ao meu coração que vai ter milagre. Aleluia! E aí eu falei, Senhor, como é maravilhoso a gente estar na tua criação. Tem intimidade que me foi falado hoje. Porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Irmãos, foi uma coisa, incrível. Na hora que eu me ajoelhei, que eu abri assim a Bíblia, era no Salmo 91 que eu estava no propósito. Mas abriu bem em cima dessa passagem. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, Jesus vai ter milagre. Aí eu comecei a ler e digo, nossa, vai ter milagre. Aí quando meu sobrinho tornou, eu falei assim, tia, o que você acha? Eu digo, vai ter milagre. Acredita que Deus está no controle e vai ter milagre. Aleluia. Só que eu não falei para minhas irmãs. Sabe por que eu não falei para minhas irmãs? Porque em todas as minhas orações, igreja, eu pedi assim para o Senhor, que minha família te olhe, te enxergue como Deus, o Salvador. Que eles te olhassem, Senhor, como Salvador. Porque por mais que eles acreditam, pastor, que existe Deus, mas sempre tem que ter Ave Maria, Nossa Senhora de não sei do que. Aí, em cima da cômoda do meu irmão, tem o Santo Antônio, porque lá a devoção deles é Santo Antônio. Meu irmão foi tirar, sempre quando eu ia para casa, falava, derruba Jesus, duas vezes na vez, derruba esse altar de Baal, que aqui dentro tem que ter esse altar. Lá meu irmão foi pegar a porta, bem perto da porta, ele foi tirar a toalha da porta. Quando ele fez assim, foi bem na cabeça do santo caiu. Morreu. Só o pescoço. Eu falei, é assim, Jesus, que você vai fazer. Você vai quebrar todo esse altar. Porque dentro lá da minha mãe e da minha família não tem que ter esse altar. É o Senhor que tem que existir. Eles têm que viver como Salvador. Não existe outro além de ti. E aí, irmãos, eu só sei que o processo foi. E foi acabando no mês de junho. E papai foi se levantando. E a menina veio fazer a fisioterapia. E já começou a botar ele para sentar assim na cama. E já foi no andador se segurando. Ele começou a andar. Ele começou a andar. E eu já fui levando ele devagar para o banheiro. Já fui dando. Aí quer dizer, uma coisa já foi aliviando. Que a gente não estava mais levando ele para tomar banho. Levando e trazendo ele na cama. Porque foi um mês dessa maneira. E ele muito pesado, eu falei, Jesus, eu vim para cá, mas o Senhor sabe que essa é a minha situação, eu não posso pegar peso por causa da coluna, por causa de hernia, eu não posso, Senhor. Mas se o Senhor está mandando ele para lá, eu vou cuidar do outro, né? Eu vou com muito carinho, mas minha presença é importante lá, porque eu tenho que ir para lá. E aí ele foi melhorando, graças a Deus, ele começou a comer. Não, aí ele tirou 2 vezes a sonda do nariz. Aí meu irmão foi para o hospital, outro sofrimento. O hospital não trazia. Ele foi de manhã. Ele chegou em casa, era quase 11 horas com o meu irmão, porque o hospital não trazia. E aí ele pegou, foi. Nós temos um parente também que trabalha no bombeiro. A gente ligou para ele. Ele não, vou conversar com o meu chefe liberou, vou buscar ele, fui buscar. As 2 vezes. Na terceira, eu mandei para nós combinamos. Se sair, nós não vamos levar ele. Sabe por quê? Nós vamos começar a dar comida de pouquinho. E o medo das médicas não querer. Quando ela chegou lá, ela falou para mim, mas você não podia fazer isso, ele vai ter que ser internado. Eu disse, não vou internar ele de novo. Não vou mais internar ele. Sabe por quê? Porque ninguém se responsabiliza de trazer ele de lá para cá. E é muito sofrimento para o meu irmão e para ele. Meu irmão chegava todo acabado de passar o dia todo com ele lá, por causa de uma ambulância para trazer.
E era 600 reais para trazer de lá para cá, só para trazer praticamente de uma rua para outra. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, aí me lembrei do Caio. Falei, porque senão dá, vou para o hospital, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou dar de pouquinho, e vou bater as verdurinhas, e vou dando para ele de pouquinho, o remédio dele, essa comida dele, eu vou dando de pouquinho na mamadeira, ficou parecendo bebê. Aliás, ele está parecendo bebê, né? Aí fui dando, e aí ele não foi voltando para fora, foi segurando. Só sei que acontece no mês de julho, ele já estava comendo ela na mesa. Glória a Deus. Tomando banho. Aí ele começou a andar, no andador, eu todo tempo com ele, né? Cuidando dele, fazendo comida, tudo, dando banho, tinha os horários para os remédios. Aí ele já teve trombose. Uma vez ele teve trombose, ele falou que ele teve trombose. Só, irmãs, que meu pai, ele não dorme em cama. Há 23 anos ele dorme sentado assim, que nem sabe a cadeira, vocês estão aí sentados nessa cadeira. Ele dorme sentado a noite todinha, sentado na cadeira. E através dessa desobediência, trouxe consequências nas pernas, que deu trombose. E o fato de ele ter acontecido isso com ele, apareceu nas pernas dele ferida. As pernas foram ficando inchadas. Enquanto ele estava deitado, as pernas estavam boas. Mas na hora que ele começou a andar, as pernas começaram a ficar inchadas. E nesse inchaço, eu não mandava foto para a pastora, porque eu ficava assim, meio arreciada. Mas eu já mandei ainda para a irmã, já mandei para a minha filha. E aqui, ó, olha, irmãos. Olha como que ficou essa perna. Levanta para vocês verem. Olha como ficou essa perna, ferida. Acabamos o processo e entramos em outro pior. Essa aqui foi a perna. E nós não queríamos internar ele, de jeito nenhum. E a perna foi ficando assim. Aí, aquela vida lá, a gente contratou uma enfermeira, porque a mulher do meu sobrinho está se formando também enfermeira, enfermagem, e a professora dela era especialista em ferida. Aí ela começou a tratar dessa ferida. Aí foi o tempo que ela viajou. Deixa lá, irmão, pode deixar lá. Na outra. Aí ela viajou, mas ela deixou os processos para me fazer. Irmãs, eu fazia isso todos os dias nas pernas dele. Eu dava banho nele 3 horas. Eu dava banho nele 3 horas da tarde. Aí ficava 4 horas até 4h30. Fazendo isso aqui. Isso aqui se chama uma doença erisipédia. É uma infecção que dá no sangue. E quando ele saiu do hospital, ele saiu dessa infecção, que nós fizemos exame de sangue, tinha dado. Só que os remédios que a gente deu para ele, antibiótico, o comprimido demora, né? Então tem que ser na veia, que é mais rápido. E nós não queríamos internar ele de jeito nenhum. E aqui foi comprado isso aqui, ó. Isso aqui foi comprado, é uma atadura que coloca, tem remédio, ela tem remédio. Então é comprado para colocar no 2 pernas, colocar nesse. Isso aqui eu tinha tirado do exame para poder colocar todos os dias. Cada coisa dessa daí era R$10, cada uma. Então, tinha que fazer todos os dias, tinha que ser muito mais de uma, né? E aí, todo dia eu fazia esse processo. Eu falava, Jesus, o que está acontecendo? Ele foi sarado de uma coisa, agora está entrando outra. Eu não aceito isso aí. Não aceito. Comecei a orar. Aí quando chegou, para você ver, de julho até novembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tem que ter 4 meses, né? 4 meses eu fiz essas pernas. Quando chegou em novembro, o aniversário dele era dia 28. Aí eu não ia ficar esse tempo todo, aí Deus falou para mim assim, você vai ficar o dia dos pais, o aniversário dele, vai vir o seu, você só vai só para janeiro. Falei, tá bom, vou ficar um pouquinho com a minha família, né? Vou aproveitar, cuidar dele e ficar um pouco com a minha família. Demora muito, foi para lá. E aí fiquei, irmãos, cuidando dessas terras. Aí quando foi em novembro, dia 28 de novembro, que era o aniversário dele, a gente, às vezes, ia chamar o padre, porque agradecer, né, por tudo.
Lá no Dia dos Pais, eu fiz uma reunião, todo mundo fez a reunião com a família inteira, passar o Dia dos Pais com ele, e ali eu já aproveitei, afinal foi um culto. E ali o Espírito Santo brandou, falou o que tinha de falar. Glória a Deus, aleluia. E aí, todo mundo depois, com o café da manhã, comeu, todo mundo, né? Aí gostaram muito do culto, né? E aí, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Quando foi em novembro, o aniversário dele, na quinta-feira ele ficou com febre. Ele estava uns 5 dias de aniversário dele sem comer. E eu, nossa, mas fiquei preocupado com ele, eu estou preocupado para ficar sem comer, não pode ficar sem se alimentar. Vai fazer de tudo para ele comer, não queria comer. Aí ele foi, sabe, foi se batendo, quando foi na quinta-feira, ele deu febre. Aí eu falei para o meu irmão, se o papai dele vai, não levar ele. Deve ser essa infecção que ele falou, ela está aumentando. Porque essas feridas aqui não saram. E aí, meu irmão falou, então a gente leva ele, né, mano, de leve. Aí quando foi na sexta, fizemos um bolinho de noite, todo mundo estava lá presente, tornei falar de Jesus de novo. Eu sei que as 3 reuniões que nós fizemos, 3 reuniões, Deus estava presente mesmo. Aleluia. Presente que eu senti, aleluia, a presença do Senhor. O Espírito Santo brandou. E eu falei, Senhor, agora que eu entendo porque o Senhor me trouxe para cá. Aleluia. E aí, quando foi no sábado, ele deu febre, mas deu febre e caiu assim. Aí a gente levou para o hospital. Chegou no hospital, o meu irmão ficou lá com ele. Aí eu fui de manhã, né? Ainda até fiquei doente, porque lá o ar-condicionado foi muito forte. Não tenho o costume de estar com o ar-condicionado a noite toda em cima da gente, fiquei com frio. E aí ele pegou, ficou internado. Aí quando foi de manhã, o médico chamou o meu irmão, porque meu irmão passou a noite com ele, e eu fui para casa. Quando foi de manhã, antes da gente pegar de trocar os plantão, aí o médico chamou o meu irmão e falou para o meu irmão assim, olha, o seu Mário, nós vamos fazer o possível e o impossível. Eu falei, se eu tivesse eu digo, não, você vai fazer só o possível. Porque o impossível quem vai fazer é aquele lá de cima. Aleluia. Porque ele já fez o impossível e vai fazer de novo. Aleluia. Né? Porque para eles, a pessoa que já está com 92 anos, para ele já está de lucro na terra, para ele já não sabe, eles já não dão muita importância. Aí ele falou assim, ó, o seu pai está com uma infecção muito grande. E essa doença, irmãos, ela traz infecção generalizada, ela traz pneumonia, ela traz meningite, tudo isso essa doença traz, ela traz a morte. Essa erisipela, ela traz a morte, é uma doença, é uma peste mesmo. É a peste que fala lá no Salmo 91. A peste que fala no 91 é essa doença. São doenças que tem essa, doenças que não tem cura, né? E aí, ele falou, seu pai, nós vamos fazer o possível e o impossível para ver se a gente coloca os antibióticos e essa infecção dele cessa, porque está muito, mas muito forte mesmo. Está levando ele à morte. Eu não, falou para ele, meu irmão, eu não me responsabilizo não. Seu pai, só Deus. Então nós vamos fazer o possível e impossível para ver se vai. Senão a gente vai ter que entubar ele. Só que a gente não ia deixar ele entubar. Porque se ele tivesse de morrer, ele ia morrer do jeitinho que Deus trouxe da terra e ia levar ele do mesmo jeito. Ele não ia ser entubado. Ele não ia deixar isso. Porque ele ia morrer meio entubado. Ele não ia aguentar cada idade. Eu só sei, irmãos, que resumindo, quando deu 6 dias, o meu pai teve alta. O meu pai saiu de lá revigorado. Saiu tão forte, mas que ele nem foi forte. Mas que é a primeira vez. Né? Ele saiu do jeito que vocês estão vendo aqui. Desse jeito aí. Ele saiu. Comendo tudo. Olha só as pernas. Ele mandou para mim hoje. Eu também filho. Ele mandou para mim hoje. Olha as pernas. As pernas dele estão limpas. Só que ele não pode estar com ela lá embaixo, senão ela lixa e vira tudo de novo. Aí, sarou, veio para casa, tudo bem? Eu falei para vocês, irmãos, que ele dorme sentado, né? Coloca lá, irmão, ele sentado.
Aí, como ele não quis ficar na cama, minha irmã compôs o sofá para ele, sofá a cama. E aí ele passava, aí quando eu ia levantar que olhava, ele estava assim, ó. Não. A outra, essa aí. Essa daqui e essa aqui. A noite inteira, essa cabeça dele vinha aqui nos pés. Ele caiu 3 vezes assim. E eu todo o tempo, nós todo tempo conversando, papai, para com isso, papai, por isso não encosta. Você não quer dormir na cama, a gente comprou esse sofá para o senhor, que é o sofá do papai. Quem diz que ele encosta? Ele não encosta para trás, não. Ele não encosta para trás. E aí eu fiquei perguntando, fiquei orando, eu falei, Jesus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, Jesus. Se o Senhor me trouxe para cá, para me fazer a diferença, mas eu queria saber, o Senhor vai ter que me mostrar, por que meu pai está comigo dessa maneira. Eu não aceito isso, isso não é normal, irmãos. Para quem a gente mandava, porque eu mandava fazer irmão, para quem a gente falava, ninguém acreditava. Porque ele dormia na cadeira, mas ele não dormia assim. Ele dormia com as pernas assim, mas ele não dormia, ele encostava. E a gente comprou, minha irmã comprou isso aqui para ele esse sofá aqui, ó, é o sofá do papai. Você pôs ele assim e tem a coisa dos pés que levanta. Você acredita, irmãos? Que ele não quis essa parte levantada, que nem se encostava lá. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, algo de errado tem neste lugar. Algo de errado tem na vida do meu pai. Eu quero que o Senhor me mostre. Porque para mim sair daqui, o Senhor vai ter que me mostrar. E sabe como é que Deus mostrou meu pai? Aquela outra foto eu que colocava, gente, assim, uma coisa para ele não cair, porque ele deu 3 vezes de cabeça. Falei, pronto, vai parar no hospital de novo. 3 vezes ele caiu, não podia cair. E a última vez que ele caiu, ficou tudo roxo. Aí você sabe, os médicos chegam lá para achar o quê? Que a gente não estava cuidando. Maltratando. Maltratando. Aí já é o quê? Eu digo, não vim para cá para ser presa, não, vim para cá para cuidar do filho e ir embora. Porque esse cara tem de presa, porque a coisa de idosos, eles andam nas casas, né? Se tivesse maltratado, vai dizer que a gente está maltratando. E eu comecei a orar e falei, não, Senhor, eu não aceito. Aí sabe como que Deus me mostrou? Ele mostra até hoje, meu pai. Ele é amarrado no meio de cabeça para baixo. Lembra quando a senhora falou assim, pastora? Irmã, nós vamos entrar no propósito. Eu entrei em um, mas não entrou no outro, né? Eu falei, pastora, eu vou fazer um propósito na vida do meu pai. Só que eu não falei para a senhora, porque eu falei, nós vamos falar quando chegar lá. Porque Deus me mostrou ele amarrado no meio de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Acredita isso? Eu falei, Satanás, tu não tem morada aqui dentro. Tu não tem morada aqui dentro nem na vida dele. Porque uma vez, irmãos, a minha mãe falou para nós que ele ficou todo torto. Torto assim. E aí a minha mãe falou, ele levou no hospital, levou ele em tudo quanto foi médico, fez tudo quanto foi de exame. E ele não tinha nada, não dava nada nos exames. Aí chegou uma vizinha lá, falou, isso aí é coisa do espírito ruim. Leva ele lá na casa de Marco, que tu vai ver. Aí minha mãe levou. A minha mãe levou. Chegou lá, é as entidades, né? Entidade. Que diz que luta para ficar com ele e ele não quer. E ele não quer. Papai não quer. Ele foi morar na salada, não quer saber essas coisas, de mim, não quer saber esse negócio. Então eles começam a judiar. Diz que ele judeia, né? Não sei se já viu essa parte espiritual que tem. Diz que ele judeia quando a pessoa não quer, né? E aí por isso que ela não conseguia ver, porque os médicos não conseguiam ver o porquê que ele ficava todo torto. Não tinha nada. Era porque as entidades judiavam. E agora queria judiar de novo, mas agora entrou lá dentro, foi o Todo-Poderoso. Aleluia! O Deus que pode todas as coisas. Aleluia! O Deus que realizou 2 milagres e realizou mais um. Porque agora ele dorme, mas ele não dorme assim. Isso aqui, irmãos, eu colocar. Agora ele encosta as costas. Agora ele encosta as pernas. Aleluia! Tudo corre a glória do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que faz. Aleluia! E aí onde chega a parte lá que Deus fala. No 43. Aleluia. Né? Que Deus fala dessa maneira. E tem dito eu, clamo com grande voz. Lázaro, sai para fora. E muitos, no 45, e muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto
dele. Aleluia. Então, tudo que aconteceu, irmãos, foi para a glória e a honra do Senhor Jesus. Para que a minha família veja, aleluia, que o nosso Deus tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de fazer além do que nós possamos imaginar. E eu estava lembrando, eu falei, Jesus, eu tenho que falar meu testemunho. Ele falou, pega todas as fotos, manda para a irmã Sueli, que é para a igreja ver o que eu vi na vida do teu pai. E hoje ele mandou essa foto, essa foto ele está falando, oi filha, tudo bem com você? Todo dia humano, tudo bem com você, filha? Eu estou bem, graças a Deus. E, irmãos, com toda essa ferida nas pernas dele, ele não murmurava. Aleluia. Pai, não está doendo. Não, minha filha, se pai, não, nada no Senhor dói. Uma corte que a gente tem no dedo, a gente chora, e o Senhor com essas feridas na perna, limpando com gás, jogando água soro fisiológico, e passando os gases assim, saindo toda essa sujeira, e o Senhor fala que não está doendo, não dói, filha. Não me dói nada. Pai, você está com febre? Não, não tenho febre não. O corpo se queimando de febre, você não tinha febre. Sabe assim, você olhava assim, meu Deus, como meu pai suporta essas enfermidades na vida dele, ele não reclama, não murmura. E por isso que Deus fez milagre, irmãos. Porque Deus não trabalha na murmuração. E quando ele mostrou para Marta foi outra vez questionar o Senhor. E quantas vezes acontece algo em nossas vidas e a gente não procura ter fé, a gente só procura questionar. Ah, por que não fez isso? Ah, por que você falou que ia fazer? Mas cadê minha promessa? Está demorando. Mas o Senhor chega no tempo certo, na hora certa, porque o nosso relógio não é o dele. Ele faz a hora que ele quer, o dia que ele quer e do jeito que ele quer. Amém? E assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, esse é o testemunho da trajetória, do processo que passei 7 meses, mas saí de lá com posse de vitória, irmãos. Fizeram o meu, elas fizeram a minha despedida. Foi outra reunião que o Espírito Santo falou, brandou através da minha boca, porque eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu não sei de nada, eu não sei falar, eu sou igual Jeremias. Quando ele me chamou para o meu chamado, eu não sabia nem abrir a Bíblia. Eu falei, Senhor, mas eu vou para outro lugar? Vai. A irmã profetizou que você vai para outro lugar. Eu disse, mas eu não sei nem falar. Quando eu abri a Bíblia saiu bem em cima da passagem de Jeremias. Quando outra que Deus me mostrou, quando eu li, eu falei, mas você fala nada. Você já está falando tudo. Então, é assim que Deus faz, irmãos. Então, creia que o impossível, o que pode, só Deus fazer. Nós não podemos, mas Ele pode fazer. Então, quando Ele falou, Lázaro, sai para fora, é para que o nome dele seja glorificado, o nome do Pai seja glorificado. Porque a multidão, os judeus não acreditavam, né? Eles não acreditavam em Jesus. Então, Deus teve que fazer isso no meio deles, para que eles viessem acreditar que o nosso Deus, o nosso Jesus tem poder a glorificar o nome do nosso Deus. Amém? E eu creio que o nome do meu Deus, ele foi muito glorificado no meio da minha família. Porque as minhas irmãs falaram, mas pai, é milagre, 2 milagres. Com mais um são 3, porque hoje ele está pintando com as costas no sofá, porque não era no sofá. E o Senhor falou para mim, se ele faça, eu falei, e agora Jesus, faltou esse pedaço, se ele faça 3 jejum e 3 madrugadas você me desce. Eu falei, eu vou descer 3 madrugadas e vou fazer jejum. Por isso que eu falei para a senhora pastora, que não dava para me acompanhar, porque eu estava fazendo em prol da vida do meu pai. Porque ali eu não admitia que Satanás quisesse fazer dele de escravo. Fez a primeira, mas a segunda não. Porque o nosso Deus já estava lá. A guerrear de plantão, para guerrear em favor de mim e de toda a minha família. E é assim que Deus faz. Ele trabalha em favor da nossa família. Ele cuida de todos os detalhes, os mínimos detalhes ele cuida. Ele não deixa faltar nada. E ainda nos dá força de cuidar. Amém? E assim eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade. E as palmas logo ao Senhor.